Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Gostaria de trazer uma mensagem que Deus propôs em meu coração para que a gente possa transmitir para vocês. Você que está em casa, você pode abrir, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo número 9. Eu vou ler o verso número 13. Mateus 9, 13. Tá bom? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Depois eu vou ler Marcos 2,17, depois Lucas 5,32. Mateus 9, verso de número 13. Diz o seguinte: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Diga amém? Vamos para Marcos 2,17 agora. Marcos 2,17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui nesses versos. 2,17 de Marcos. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Agora vamos para Lucas, capítulo 5, verso de número 32. Lucas 5, 32. Diz o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga amém. Meus irmãos, veja que há um ditado, às vezes até entre os evangélicos, né? Um evangelicalês, que muitos dizem o seguinte: olha, Jesus não veio chamar os justos, Jesus veio chamar os pecadores. Beleza, mas só que o versículo ele não encerra aí. A Bíblia diz que, de fato, Jesus não veio chamar os sãos, os que estão curados, sarados, mas os pecadores, os doentes. Isso em nível de pecado. Mas o restante do versículo é o que ninguém às vezes cita, que ele veio chamar os doentes ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Então o tema que eu queria abordar com vocês hoje aqui nessa noite é isto: Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Talvez o grande problema de hoje é que o evangelho de hoje ele não tem apresentado esse Jesus que vem chamar pecadores, mas vem chamar pecadores ao arrependimento. O evangelho não é apenas para curar as pessoas de enfermidades físicas. O evangelho não é apenas para consertar o casamento das pessoas. O evangelho não é apenas para dar emprego a quem está desempregado, esperança a quem está sem esperança. Na verdade, o evangelho, acima de tudo, ele exige arrependimento para que aqueles pecadores que vão até Cristo sejam perdoados por eles e ganhem o maior presente de Deus, que é a vida eterna. Na verdade, eu li 3 textos nos 3 evangelhos sinóticos, como é conhecido, porque eles são muito parecidos uns com os outros, uns com os detalhes a mais, outros com detalhes a menos. Mas essa declaração de Jesus é uma resposta dada a um grupo de religiosos fariseus que questionava a conduta de Jesus ir à casa de pecadores, comer com pecadores, se sentar com pecadores e estar com eles à mesa. Jesus fez muito isso. Jesus conversou com pecadores, mas não para conversar conversas de escárnio sobre a vida dos outros, sobre a política, sobre a economia. Jesus ia até os pecadores para falar do reino de Deus. Quando Jesus chegava em algum lugar, ele dizia o seguinte: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. Jesus chegava e dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, o questionamento sugeria a seguinte tese desses religiosos: o que um homem santo faz tanto com pecadores? Por que ele anda com pecadores? Por que ele come com pecadores? Por que ele deixa pecadores tocar
tocar nele, porque ele deixa pecadores seguir se ele é um homem santo, porque a sua missão foi salvar os pecadores. A missão de Cristo era salvar os pecadores, inclusive eu e você que me ouve nesta noite. Então realmente é difícil às vezes de se entender uma pessoa de Deus se relacionando com pessoas que não são de Deus. Às vezes você diz, eu não sei porque fulano diz que é crente e tem amigos descrentes. Se essa amizade é para levar o evangelho até essa pessoa, está correto. Agora, se essa amizade é apenas para trocar figurinha, como dizem, para ficar jogando conversa fora, está errado. Nós podemos ter familiares, amigos, seja na escola, na faculdade, não evangélicos, mas devemos nos aproximar dessas pessoas com o mesmo intuito e motivação de Jesus, de levar o reino de Deus até essas pessoas, de falar de Cristo para essas pessoas, de falar de Deus, de dar o nosso testemunho para essas pessoas. Essa pergunta é respondida por Jesus de forma objetiva e clara. Eu vim chamar, ou seja, eu estou tentando chamar essas pessoas para que elas se arrependam, falando de Deus, falando do reino, falando das coisas celestiais. A primeira palavra que Jesus usa aqui é a palavra Kalel. Kalel, eu acho que você conhece alguém que tem o nome Kalel, quer dizer convidar ou chamar para o arrependimento. Então esse chamado tem um propósito. O propósito de Kalel é chamar para se arrepender. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim chamar esses pecadores, vim chamar para quê? Para o arrependimento. Não é só chamar, vamos ali comer uma pizza, vamos ali tomar um sorvete, né? Talvez no tempo de Jesus, vamos ali na praia andar de barco, vamos ali no monte dar um passeio, vamos ali na casa de fulano para a gente comer um bode assado. Não, o chamamento era para levar essas pessoas ao arrependimento. Ele tem um propósito. E eu gostaria também de definir a palavra que ele usa para arrependimento, a palavra grega metanoia, que significa mudança de pensamento. Pastor, onde é que vem a conversão de fato? Ela vem aqui, ó, quando nós mudamos a nossa forma de pensar. Por exemplo, a gente pensava que amar é aquele amor de interesse. Eu amo fulano porque fulano me dá. Eu amo fulano porque fulano me trata bem. Eu amo fulano porque fulano arrumou um emprego para mim. O amor de Deus, ele é incondicional. Nós amamos porque ele amou primeiro. Embora fulano não me dê, embora fulano não me ajude, embora fulano seja ingrato comigo, eu vou continuar amando. Então eu mudei a forma de pensar. Às vezes nós pensamos que ser homem, na forma de pensar, ser um homem violento, é ser um homem bravo, é ser um homem que bate nos outros, é ser um homem que grita em casa, é ser um homem que bota muitas vezes a mulher no canto da parede, diga me respeito porque eu sou homem da casa. E quando nós mudamos a forma de pensar, porque a Bíblia nos informa que quem ama a sua esposa trata como Cristo tratou a sua igreja, tratou com amor, com sacrifício, com respeito, cuidando dela como cuida do seu próprio corpo. Então nós mudamos a nossa forma de pensamento. Antes nós pensávamos que a vida era só isso aqui: trabalhar, estudar, ter muito dinheiro e se divertir. E o reino de Deus, a pregação do Evangelho, a Bíblia Sagrada nos informa que essa vida não é só para isso. Nós temos que trabalhar, sim, temos que estudar, sim, ganhar dinheiro, sim, mas muito mais servir a Deus, pregar o Evangelho, amar o próximo, perdoar, pedir perdão, fazer a obra de Deus, ajudar a obra a prosperar. É uma mudança de pensamento. Eu estou mudando continuamente, porque o arrependimento, ele é constantemente na minha e na sua vida. Nós vamos aprender a ser um melhor amigo, um melhor pai, um melhor trabalhador, um melhor cristão. Metanoia é isso. É uma constante mudança de pensamento, onde nós estamos moldados, encaixados no mundo, nas coisas mundanas, nas coisas que muitas vezes até o diabo tinha para a gente, como vícios, pornografia, adultério, mentira. Nós estamos abandonando tudo isso, nos arrependendo disso e correndo para Cristo, para a santidade, para o amor, para o contentamento com Deus.
Então, meus irmãos, é um processo de Deus na nossa vida, a metanoia, um arrependimento constante, todos os dias aprendendo com a Bíblia, com a pregação do Evangelho, a ser cristão e cidadão do céu. Então Jesus declarou que o seu chamado é para quem quer mudar de vida e não melhorar de vida. Perceba a diferença. Tem gente que não quer mudar de vida, Silvestre. Tem gente que quer melhorar de vida. Ele vai para a igreja para melhorar de vida, porque ele está ruim financeiramente. Aí alguém diz assim: venha para cá que todos os seus problemas serão resolvidos. Basta você entrar na campanha X e doar X que vai acontecer isso. Jesus não estava chamando para isso. Jesus estava chamando: venha para cá se arrepender para você morar no céu. As pessoas melhoram de vida, mas não melhoram como pessoa. Não muda a vida. A vida permanece a mesma. A mesma pessoa, às vezes, pecadora, que ama o pecado, que gosta do pecado. Então, Jesus não chama esse povo para melhorar de vida, melhorar o casamento. Ele chama para mudar o casamento. Para que o marido, de fato, seja o sacerdote do lar e ame a sua esposa. Para que sua esposa seja submissa ao seu esposo. Para que os filhos honrem seus pais no Senhor, porque isso é justo e é o primeiro mandamento com promessa. Então Jesus está chamando o povo para uma mudança de vida e não apenas para uma melhoria de vida. Então, a pregação de Jesus e seus discípulos consistia sempre em levar os seus ouvintes ao arrependimento. Jesus, em Mateus 4,17, olha o que ele diz. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Jesus vai dizer o seguinte: olha que pregação de Jesus, e olha como mudaram a pregação de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não chegava numa cidade, como muitas vezes os evangelistas, os grupos de evangelismo chegam dizendo: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Jesus chegava na cidade dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja o que João Batista pregava em Mateus 3,2. Olha o que ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o que Pedro pregava em Atos 2,38. Pedro pregando Atos 2,38. Acompanhe comigo lá em Atos 2,38. Nós temos que ser um pouco ligeiro, porque a live só nos permite 1 hora. Vamos lá. Atos 2,38. Olha Pedro dizendo: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vamos ver Paulo em Atos 26, 20. Olha como é a pregação de Paulo. Atos 26 e 20. Olha Paulo pregando e dizendo o seguinte: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Esses homens, o compromisso com eles não era com dinheiro, não era com a fama, não era com a popularidade, mas eles levaram o evangelho que mudava o caráter do povo, a forma de pensar do povo, e que o povo se convertesse de fato e se entregasse a Deus com obras dignas de arrependimento. O evangelho que é pregado hoje, ele não promove muitas vezes o arrependimento, mas ele deixa o pecador numa zona de conforto para continuar pecando e praticando todo tipo de maldade e de coisas contra Deus. Nós temos visto dessa pandemia como muitos nem sequer têm se arrependido, têm procurado orar, têm procurado ser grato a Deus, têm procurado estar muitas vezes em comunhão com Deus em casa, lendo a Bíblia, orando, louvando, participando das lives que suas igrejas estão fornecendo para alimentar espiritualmente o povo. A maldade que ainda existe na política, a maldade que ainda existe no meio médico, no meio empresarial. Nós temos visto que os homens querem melhorar, querem que passe a pandemia, mas não querem se voltar para Deus e dizer: Deus, o Senhor está julgando o mundo pelas maldades do mundo, o mundo materialista, um mundo que só pensa em si mesmo, egoísta, egocêntrico,
Irmãos, eu quero rapidamente aqui ver conosco por que devo me arrepender. Quais as provas de um verdadeiro arrependimento e quais são as consequências? A primeira coisa que eu queria deixar aqui bem claro é do que eu devo me arrepender. Você deve parar para pensar hoje e dizer: olha, está tendo uma pandemia aí, muita gente morrendo, muita gente não tem nem o direito de enterrar com dignidade seus familiares. Essa doença pode bater a minha casa, pode bater a sua casa, a sua família. E será que nós estamos arrependidos hoje? Estamos em um ponto de prontidão para nos encontrarmos com o nosso Criador e prestarmos contas a Ele de todas as nossas obras? É tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender. Então eu devo me arrepender do quê? Do que eu fiz de errado. Em Romanos capítulo 2, do verso 3 a 5, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 2, verso 3 a 5 diz: Tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te levarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza e sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. As pessoas condenam os outros, as pessoas olham para os políticos são corruptos, mas às vezes a gente olha para a nossa corrupção. Às vezes a gente olha para a mentira do outro, mas não olha para a nossa mentira. Então Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Não adianta a gente apontar o erro dos outros. O erro dos outros deveria nos revelar, ou mostrar, nos trazer consciência de que, como eles, nós pecamos também. E Deus tem dado tempo da gente se arrepender. E se a gente não se arrepender a tempo, nós estamos acumulando ira para o dia do juízo. Mas o que eu devo me arrepender também? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, Tiago nos informa um tipo de coisa que às vezes a gente nem percebe, mas a gente deveria se arrepender. Tiago 4, 17. Olha o que diz Tiago: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Qual é o nome desse pecado? É o pecado da omissão. Quantas vezes nós sabemos fazer o correto? Olha, eu devo tratar minha esposa assim, mas não trato. Eu devo tratar meu filho assim, mas não trato. Eu estou devendo a fulano. Eu olho para ele, às vezes, viro o rosto, mas não tenho coragem de dizer: olha, eu vou lhe pagar tal dia. Nós sabemos fazer o bem, às vezes. Sabemos que devemos orar. Sabemos que devemos contribuir para o reino de Deus. Nós sabemos fazer, falamos para os outros. Isso aqui vai nos condenar. Porque muitas vezes nós apontamos, como alguém já disse, tem um dedão lá para cima, tem um dedão apontando para a pessoa e tem 3 voltados para nós. O pecado da omissão. Podemos ajudar, não ajudamos. Podemos dar uma palavra, não damos. Podemos contribuir, não contribuímos. É o pecado da omissão. Sei que tenho que amar, sei que tenho que perdoar, sei que tenho que pedir perdão e não faço isso. Mas tem outra coisa lá em Romanos, que o apóstolo Paulo fala, que eu concordo com ele, que nós devemos também nos arrepender. Romanos 7, 24. Desaventurado homem que sou. Tem uma versão que eu gosto mais que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, eu tenho que me arrepender de quem eu sou. Um homem miserável, um homem sem Deus, um homem destituído da glória de Deus, um homem mesquinho, um homem avarento às vezes, um homem violento às vezes, um homem que não respeitou o pai, a mãe, um homem que tem desrespeitado até hoje as pessoas. Nós temos que nos arrepender da avareza, da mesquinhez, de ser um glutão. Nós temos que nos arrepender de tantas coisas, mas acima de tudo, da pessoa que nós temos sido nesse mundo. Deus quer que a gente seja uma bênção na vida do próximo. Deus quer que a gente seja uma bênção na nossa família. E às vezes nós não temos sido, irmãos. Então eu tenho que me arrepender de quem eu sou. Um pecador, um homem ou uma mulher, você que me ouve, que precisa de Deus, que precisa se arrepender, que precisa mudar a forma de pensar mais nas coisas do céu e não das coisas dessa terra, de deixar de pensar tanto das coisas materiais e pensar mais nas coisas espirituais, deixar de
pensar tanto em si, de ser tão egoísta, de pensar no coletivo, de pensar de gastar tanto dinheiro consigo mesmo e começar a abençoar aqueles que precisam de mim. Mas uma segunda coisa que eu vejo aqui, é importante dizer: será que eu me arrependi? Quais são as provas de que eu me arrependi? Eu quero ler no Salmo 32, o verso 5. Salmo 32, o versículo de número 5. Olha o que diz o Salmo 32, o verso 5. É um salmo de Davi, após ter pecado, cometido um adultério com Betseba. Olha o que ele diz, 32, 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, qual é a prova que a gente se arrependeu? Confissão de pecado. Quando a gente comete algo contra alguém, deve chegar lá e dizer: rapaz, eu quero confessar que eu errei contra você. Lógico que todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Mas muitas vezes a igreja tem desaprendido a pedir perdão à pessoa que feriu. Seja a mãe: mamãe, eu pequei contra a senhora, eu desobedeci a senhora naquele dia. É a esposa chegar para o esposo: meu esposo, eu errei com você. É o esposo chegar para a esposa e dizer: eu errei com você. É o pai chegar para o filho e dizer: eu errei com você, meu filho. Eu estou confessando. E diz que quem confessa é perdoado. Mas aqui em Provérbios ainda me fala algo muito importante sobre o arrependimento. Provérbios 28, 13. Olha o que diz o sábio Salomão. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Veja que ele confessa e deixa. Não é só confessar o pecado, nós temos que abandonar o pecado, nós temos que deixar o pecado. Nós não podemos viver dizendo assim: me perdoa hoje, e cometer os mesmos erros com as pessoas, cometer os mesmos erros com o nosso Deus. Eu sei que muitas vezes a fraqueza, a carne é fraca, como diz Jesus, mas o Espírito está pronto. Se nós vivemos na carne, vamos viver pecando. Por isso nós temos que andar no Espírito. Por isso que nós temos que viver no Espírito, para não viver pecando. O que é viver no Espírito e andar no Espírito? É viver se alimentando da palavra de Deus. É viver em constante oração. É viver em obediência à palavra de Deus. Isso é deixar o Espírito nos dominar e não nossas emoções nos dominar. Então abandone o pecado. Peça a Deus, fuja do pecado. Faça como José, deixe a capa, mas fuja do pecado. Mas outra coisa está em Lucas 19. Não é? Quais são as provas de que alguém se arrependeu? Lucas capítulo 19, verso de número 8. Jesus, ele vai me dar uma informação de alguém que de fato se arrependeu. Lucas 19, 8, olha o que diz. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quem se arrependeu quer restituir. Quem se arrependeu quer devolver o que fez de errado, quer se redimir, quer se consertar. Quem não se arrependeu não quer se consertar, não quer pagar a conta, como dizem. Se eu e se você, se nós nos arrependermos, nós vamos chegar e dizer: olha, eu errei, eu deixei, eu abandonei e vou me restituir. Eu vou reconstruir isso, eu vou refazer isso, eu vou desfazer esse nó, porque foi da minha responsabilidade fazer o mal, agora vai ser da minha responsabilidade passar a fazer o bem, passar a reconstruir, a restituir o mal que eu fiz. Mas para a gente terminar nessa noite, nós temos que dizer o seguinte: quais as consequências de um arrependimento? Para a gente fechar com chave, quais são as consequências de um arrependimento? Aqui em Lucas mesmo, capítulo 15, olha o que Jesus vai dizer. Que coisa linda que Jesus diz quando alguém se arrepende. Lucas 15, 7.
Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, o que é que acontece quando você se arrepende? Festa nos céus. Quando alguém canta louvores, não há festa nos céus. Quando alguém prega o evangelho, não há festa nos céus. Mas quando alguém se arrepende, há festa nos céus. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. É como se os anjos dissessem: glória ao nosso Deus que salvou mais um pecador. Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus. Meus irmãos, nós devemos ficar felizes quando alguém se arrepende. Nós devemos dar crédito quando alguém diz: eu me arrependi, eu quero mudar de vida. E se alegrar, porque lá nos céus há festa. Muitas vezes as pessoas ficam achando ruim porque fulano se arrependeu, porque fulano entrou na igreja. Foi exatamente para mim e para você que Jesus veio ao mundo, para chamar pecadores ao arrependimento, meu irmão, minha irmã. E com o passar do tempo nós vamos mostrar que foi Deus que começou a boa obra em nossas vidas, e Ele há de completar até o dia do seu resgate. Foi Ele que começou a boa obra. E houve festa no céu no dia que Ele gerou arrependimento em nosso coração. E a nossa mente mudou. Tínhamos uma mente carnal, a mente do mundo, mas agora a nossa mente é a mente de Cristo. Tínhamos a mente dominada pelo maligno, mas agora a nossa mente é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ainda aqui em Lucas, capítulo 24, vamos ver o que Lucas escreve sobre um momento em que nós nos arrependemos. Lucas 24, 47. Olha o que diz o evangelista Lucas, 24, 47. E que em seu nome pregasse arrependimento, em nome de Jesus, para remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Lucas, ele faz questão de dizer que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, quando eu me arrependo, o que é que acontece com os meus pecados? Eles são perdoados. Isso traz harmonia com o texto de Provérbios 28, 13. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando eu me arrependo, os meus pecados são perdoados. Em Atos, Lucas que escreveu Atos também, olha o que ele diz no capítulo 3 e no verso de número 19. Atos 3, 19. Veja o que diz, mais uma vez, Lucas 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quando é que meu pecado é cancelado diante de Deus? Quando eu me arrependo. Mas para a gente acabar hoje, eu não podia deixar de dizer, em 2 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre o arrependimento. E ele vai deixar aqui, talvez, o maior motivo pelo qual nós estamos pregando hoje sobre o arrependimento. Capítulo de número 7, e 2 Coríntios, o verso de número 10. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Ou seja, quando eu cometo algum erro e me arrependo de verdade, eu me entristeço. Mas me entristeço para a salvação. Produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz prezar. Mas a tristeza do mundo, ou seja, o ressentimento, o remorso, produz morte. Ou seja, quando eu me arrependo de verdade, eu fico triste, como Pedro ficou. Pedro nega Cristo, mas ele fica ali com o coração contrito e quebrantado, e disposto a se redimir, e disposto a pedir perdão. É tanto que depois ele é colocado à prova entre várias lideranças de Judá, de Israel, e ele prega com ousadia, e mais de 2.000 almas se convertem naquele dia. Mas vamos dar um outro exemplo, que é o exemplo de Judas. Judas pecou também.
Judas não quis se redimir, não quis pedir perdão. Ele preferiu se enfocar, acabar com a dor dele, acabando com a vida dele. Então não acabe com a sua vida. Existe um perdão de Deus para você, confesse e deixe, alcance a misericórdia. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, para pecadores que precisam do seu perdão. E o seu perdão vem através de ouvir esse evangelho, o evangelho que exige arrependimento, mudança de vida. Ele quer nos salvar, basta que a gente se arrependa e diga: Senhor, não quero mais viver em pecado. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte para a gente: Jesus não veio chamar pecadores apenas para curá-los de suas enfermidades físicas, mas para curá-los da pior de todas as doenças do ser humano, a falta de arrependimento dos seus próprios pecados. Jesus veio para nos curar dos nossos pecados, irmãos. Outra coisa que eu posso dizer nessa noite é que o verdadeiro arrependimento é demonstrado através de frutos dignos de arrependimento e mudança de vida. Não hábitos ou tradições religiosas. Nós temos que mudar de vida. Outra verdade sobre o arrependimento, irmãos, é que o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus e a vida eterna. A falta de arrependimento é a porta de entrada para o inferno. É a prova de que não obedecemos ao chamado de Cristo e vamos continuar rebeldes ao seu chamado. Por fim, o que iremos fazer a partir de agora? Depois de ouvir uma mensagem como essa, e fomos alertados sobre a necessidade de se arrepender após ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Pois foi para isso que ele veio ao mundo. Sua maior missão foi evangelizar, foi pregar o Evangelho e chamar pecadores ao arrependimento. E isso vai definir aonde vamos passar a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a que você se arrependa e eu também. Amém? Vamos orar.